E vamos para a palavra, que o Senhor abra o nosso entendimento, que o Senhor se revele a nós e nos abençoe e nos liberte, porque a palavra conhecereis a verdade vos libertará. Lucas capítulo 5, no versículo 12, a cura de um leproso. Não tem ninguém leproso aqui, tem? Não tem, não é verdade? Mas tem pessoas que estão com a alma, com feridas. Por que é a lepra? A lepra é uma ferida, não é verdade? Então, tem pessoas que o seu coração está machucado, que essa alma está machucada. Então, essa ferida, ela não tem cura, não é? Porque a lepra, se você não tratar, ela não tem cura. A ferida também, se não for tratada, ela também não tem cura, não é verdade? Mas Jesus, ele veio curar aqui feridas no coração. Jesus veio curar aqui, pessoas que estão com a alma ferida, o seu coração foi machucado por palavras de pessoas que você ama, de pessoas que você ama. E essas pessoas, sem entendimento, essas te machucaram com palavras. E tua alma ficou ferida, tua alma está aí ferida, mas o Senhor hoje vai curar. E tem mais, quando alguém vir te ferir, você não vai mais sentir. Sabe por quê? Porque a ferida vai estar sarada. Vai estar sarada. E a pessoa vai querer te atingir e você não vai ser atingida. Sabe por quê? Porque Jesus curou tua ferida. E aquela pessoa vai se espantar. Porque ela não vai mais conseguir te atingir. O inimigo vai bater em retirada porque ele não vai mais conseguir te atingir. Porque a ferida vai estar sarada. E hoje Jesus veio curar feridas aqui. E aconteceu o quê? Quando estava numa cidade, eis que um homem cheio de lepra, vindo a Jesus, prostou-se dizendo: Senhor, se quiseres, bem podes limpar-me. Então, o que a gente tem feito nas nossas orações? Nós temos pedido para Deus: Senhor, se tu quiseres, tu pode me curar. Senhor, se tu quiseres, tu pode me libertar. Senhor, se tu quiseres, tu pode realizar os meus sonhos. Senhor, se tu quiseres, tu pode me abençoar na vida sentimental, espiritual, financeira, material. Se tu quiseres, tu pode abençoar minha família. Nas nossas orações, a gente sempre fala para Deus: Senhor, se tu quiseres, tu pode fazer esse milagre que eu estou pedindo. Se nós oramos, se nós buscamos a Deus, é porque nós sabemos que Ele é poderoso para fazer o milagre em nossas vidas. E esse leproso, ele sabendo que Jesus curava, Jesus já tinha curado o cego, expulsado o demônio, curado a mulher do fluxo de sangue, Jesus já tinha ressuscitado os mortos, ressuscitou a Lázaro, ressuscitou o filho da viúva de Naim, ressuscitou, louvado seja o nome do Senhor, a Tábita. Jesus, ele tinha ressuscitado a muitos através dos apóstolos, através, louvado seja o nome do Senhor, dos profetas. Então, louvado seja Deus, esse Jesus está aqui para curar. Esse Jesus, ele não deixou de curar. Esse Jesus, ele não deixou de operar sinais e maravilhas. E esse leproso, sabendo disso, que se ele quisesse, ele poderia curar ele. O que foi que ele disse? Senhor, se tu quiseres, se quiseres, bem podes limpar-me. Então tem lepras que é pecado. Então, quando nós erramos, o que a gente diz? Senhor, errei novamente. Pratiquei novamente essa lepra, esse pecado, que também lepra representa o pecado. Aí o que você faz? Senhor, se tu quiser, tu pode me limpar desse pecado. E você quer ser limpo desse pecado, você não quer viver em pecado, você não quer viver nessa prática mais, e você tem se humilhado a Deus e tem dito para Deus: Senhor, se tu quiseres, o Senhor pode me limpar. E olha só a resposta de Jesus, olha a resposta de Jesus para esse leproso. Olha aqui, e ele, estendendo a mão, tocou-lhe naquele homem. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero ser limpo. Amém, Jesus. Eu creio que eu estou sendo limpa. Eu creio, Senhor. Você crê? Olha aqui que Jesus responde para nós nessa tarde. Ele diz que ele quer te limpar. Ele quer te dar a vitória. Ele quer te dar o milagre. Ele quer mudar a tua história. Ele quer libertar a tua família. Ele está dizendo aqui: eu quero ser limpo. Quero, recebe a tua cura. Quero, recebe a tua libertação. Quero, recebe aquilo que tu me pedes.
Ele está dizendo, quero para nós. E Ele está entregando o nosso milagre. Isso é profético, gente. É palavra profética. Oramos e clamamos a esse Deus, a esse Jesus maravilhoso que faz sinais e maravilhas. E oramos e clamamos e pedimos dele. E ele veio aqui com essa resposta dizendo para nós, quero ser limpo, quero seja curado, quero seja liberto, quero seja salvo, quero que você prospere, quero que você viva com a mudança, quero te usar nessa terra. Ele veio dizer para nós, eu quero. Olha que maravilha. Então Jesus está aqui dizendo para nós que Ele quer nos abençoar, que Ele quer nos curar, que Ele quer mudar a nossa vida, que Ele quer libertar a nossa família, que Ele quer mudar a tua história, que Ele quer curar as feridas da tua alma, Ele está dizendo aqui, quero, o leproso se chegou a Ele, se prostrou, né? Quando você dobra seu joelho, você está se prostrando ao Senhor. Quando você fecha a porta do teu quarto e ora, dobra teus joelhos, chora para Ele, que Ele está vendo as tuas lágrimas escondidas, mulher. E o que foi que Ele disse? Que Ele quer libertar o teu marido, Ele vai libertar o teu marido. Apenas continua buscando esse Senhor, porque Ele está dizendo para você, eu quero te entregar a vitória, eu quero libertar teu filho, eu quero te abençoar, eu quero mudar a tua história, eu quero te curar. Oh, que maravilha! Obrigado, Senhor, porque o Senhor quer. Obrigado, Jesus, porque o Senhor quer nos abençoar. Eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor quer. Olha que maravilha, gente, de mensagem que o Senhor veio nos dar, né? Quero te dar aquilo que tu me pedes, gemindo, chorando. Olha o que o Senhor veio dizer para nós, né? Ele veio dizer, eu quero abençoar. Olha que maravilha, gente. Por isso que eu amo esse Deus, porque Ele é maravilhoso, porque a palavra dele, meu Deus do céu, ela nos dá vida, ela nos renova, ela aumenta a nossa fé. Às vezes você está dizendo, eu não mereço, é verdade, nós não merecemos, mas Ele quer nos abençoar. E quem que vai dizer? Não, Senhor, eu não mereço o meu milagre, eu não mereço que Tu responda minhas orações, nós não merecemos, mas Ele quer nos abençoar. Dá para você entender isso? Dá para você entender isso? Ele quer te abençoar? Dá para você entender isso? Que quando nós nos prostramos, esse leproso se chegou perto de Jesus, se prostrou a Jesus, e o que foi que aconteceu? Ele pediu para Jesus limpá-lo, para Jesus curá-lo daquela lepra. Eu não sei qual é o teu problema, mas você tem se prostrado, tem dobrado os teus joelhos. Se prostrar é dobrar o joelho, é se humilhar. Fecha a porta do teu quarto e ora, porque quando você fecha a porta do teu quarto e ora, o teu Deus que te vê em secreto, Ele te responde. Se você soubesse que o teu quarto é lugar de resposta de Deus, meu querido, minha querida, você vivia de joelhos dobrados no teu quarto. Você oraria que nem Daniel orou, 3 vezes ao dia. Você oraria que nem Daniel orou. Daniel orava 3 vezes ao dia. Não era assim que ele orava? Olha só, continuamente. Como era a vida de Daniel, gente? Daniel era bem sucedido. Daniel entrou na cova dos leões e os leões nem sequer tocaram, eu acredito que nem olharam para Daniel. Não é verdade? Nem viram Daniel dentro da cova. Porque se os leões tivessem visto Daniel dentro da cova, com certeza teriam tragado Daniel. Mas com certeza Daniel estava escondido na sombra do Altíssimo, nas asas do Altíssimo, louvado seja o nome do Senhor. E o Daniel entrou naquela cova, mas os leões nem sequer viram Daniel. Quem tem vida de oração é assim. Muitas das vezes os leões nem sequer te vê. Esse leão nem sequer te vê. Sabe por que você se leva? Você recebe muitos livramentos? Por quê? Porque você está escondido na sombra do Altíssimo. Você passa muitas das vezes, tem alguém, um malfeitor, querendo assaltar ali naquele lugar. Você passa e ele nem sequer te vê. Ele vê aquele que não quer nada com Deus, que não se prostra com Deus, mas você que tem se prostrado com Deus, você passa e ele nem sequer te vê.
Uma vez eu estava na parada do ônibus, eu ia pregoar, era à noite, era mais 7 horas da noite. Então, eu estava na parada do ônibus e estava em oração. Eu tinha acabado de orar. Senhor, me esconde dos malfeitores, me livra, me leve em paz para tua casa. Gente do céu, na hora que eu terminei de dizer, Senhor, me esconde dos malfeitores, um jovem assaltou uma jovem bem pertinho de mim, colocou a arma e pegou o telefone dela. E eu estava bem perto. Eles passaram por mim, eu estava toda pronta, né? Era para eles terem vindo comigo, não com aquela jovem ali, porque ela estava simples. Então, se fosse olhar para a aparência, eles iam dizer: essa daqui tem dinheiro, eu vou assaltar essa daqui. Mas eles passaram por mim, não me viram, gente. A jovem levou um susto, entregou o telefone para ele. E eu olhei e só fiz dizer: obrigado, meu Deus. Obrigado. Obrigado pelo livramento. Então, quando você se prostra na presença de Deus, você está protegido e guardado por Deus. E eu não fiquei feliz. Eu não fiquei feliz porque Deus me livrou e não livrou a jovem. Claro que ele livrou a jovem. Sabe por que ele livrou? Aquele homem estava armado, só levou o telefone, mas ela ficou com vida. Então é assim, quando você ora, quando você tem vida com Deus, até pessoas que estão do teu lado são livradas. Porque ela poderia ter perdido a vida através daquele assalto. Mas ela não perdeu a vida dela. Perdeu um bem material, a gente consegue. O bem material Deus nos devolve, não é verdade? Mas a vida, gente. Então, louvado seja o nome do Senhor. Hoje o Senhor veio dizer para nós que Ele quer, eu quero te abençoar. Porque Ele disse aqui para o leproso, né? O leproso falou, Senhor, e aconteceu o quê? Quando estava numa daquela cidade, eis que um homem cheio de lepra, vendo a Jesus, prostrou-se sobre o rosto e rogou-lhe, dizendo: Senhor, se quiseres, bem podes limpar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero ser limpo. E logo a lepra desapareceu. Oh, maravilha, né, gente? Obrigado, Senhor, obrigado, Jesus. Gente, essa palavra aqui está respondendo a minha oração. Essa palavra aqui está respondendo a minha oração que eu fiz com o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Como eu creio que está respondendo a sua oração. Mas eu disse que ele ia revelar também aqui na palavra. E ele está aqui, ó, revelando, dizendo que ele quer nos curar, que ele quer nos abençoar. E está dizendo mais, que o problema vai desaparecer. E aí diz... E olha só, e ordenou que a ninguém o dissesse. Mas vai, disse, mostra-te ao sacerdote, e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou, para que ele sirva de testemunho. A sua fama, porém, se propagava. Eita maravilha! Mas e mais, por isso ajuntava-se muita gente para ouvi-lo, e para ser por ele curado das suas enfermidades. Ele, porém, retirava-se para os desertos e ali orava. O Filho de Deus, perfeito, sem pecado, na terra, teve vida de oração. E tem muitas pessoas que não querem ter vida de oração. Tem muitas pessoas que não querem se prostrar na presença de Deus, fechar a porta do quarto, fazer como Daniel, orar 3 vezes ao dia continuamente. Porque Daniel, ele orava 3 vezes ao dia de joelhos dobrados. Não era falando, caminhando, lavando louça, tomando banho, né? Eu falo com Deus, almoçando. Hoje eu almocei e eu estava falando: obrigado, meu Deus. Obrigado porque tu estava aqui comigo. Eu estava agradecendo, né? Eu estava almoçando e estava agradecendo a Deus pela companhia dele. Eu vivo agradecendo a Deus. Quando eu estou tomando banho, estou falando com Deus. Deus, eu vou abrir uma live, eu quero uma palavra. Eu ainda não tenho uma palavra. Quando eu cheguei aqui, que eu estava orando, louvando, Deus me deu a palavra. Bem aqui Ele me deu a palavra. E é assim,
Mas o meu momento de dobrar os joelhos, de chorar na presença de Deus, de rasgar o meu coração, gente, esse daí eu não troco por nada. Se o Senhor continuou crescendo a obra. E Jesus, ele tinha essa prática. Ele ia para o deserto para orar. Jesus, ele não podia trancar a porta e ir para o quarto, né, gente? Porque Jesus era muito procurado. Ele era muito procurado. Tanto é que a palavra fala que a sua fama, porém, se propagava. O evangelho do Senhor só cresceu, gente. As perseguições são muitas, mas o evangelho cada vez mais cresceu e cada vez mais vai crescer, porque a obra de Deus, ela só cresce porque é de Deus. Por isso que ela só cresce. Tá entendendo? Então aconteceu isso, só crescia a obra de Deus, só crescia o que Jesus estava curando, libertando, salvando, mudando histórias de pessoas. E o que aconteceu? Ele chegava um momento que quando ele parava ali de fazer a obra, ele se retirava para o deserto para orar. Esse tempo particular de oração ensina, gente. E tem muita gente que não quer ter vida de oração. Eles querem pedir oração, mas eles não querem ter vida de oração. Eles não querem fechar a porta do quarto e orar. Quando as pessoas me pedem oração, eu fico vendo as aflições delas, gente. Eu fico sentindo a aflição daquela pessoa e eu sinto que aquela pessoa, ela não tem essa prática contínua de oração. Porque todo aquele que tem prática contínua de oração, é difícil dele pedir oração. É difícil. É difícil dele lembrar de pedir oração, porque ele já tem a prática da oração. Mas aquele que não tem a prática de oração, ele vive constantemente pedindo oração. Já deve ter entrado não sei quantas lives hoje de oração. Tem pessoas que estão aqui na plataforma, com certeza já entrou em várias lives de oração. Mas quantas vezes dobrou os joelhos ao dia para orar? Quantas vezes? Não é verdade? Tem gente que é assim, entra em live de oração, sai de uma live e vai para outra, sai de uma live e vai para outra. Mas não tem coragem de fechar a porta do quarto, dobrar os joelhos, orar ao teu Deus, que te vê em secreto e esse Deus vai te responder. Então a gente tem que ter entendimento, gente, de termos essa vida de oração, porque Jesus, o perfeito, Filho de Deus, ele ia para o deserto orar, e ele está à direita do Pai, intercedendo por mim e por você. Muitas das vezes você quer tua bênção, mas você não quer ter vida de oração. Você não quer se prostrar para Deus. Você não quer fechar a porta do teu quarto e orar meia hora, pelo menos meia hora. Se você não consegue orar uma hora, eu sempre digo que toda vez que você for orar, só se levante quando o anjo te tocar. Só se levante quando o Espírito Santo de Deus te alegrar. Só se levante quando o Espírito Santo de Deus te renovar. Quando você sentir que o Espírito Santo de Deus te renovou, você vai começar a ouvir o Espírito Santo falar com você. O Espírito Santo vai falar com você, aí você vai começar a se acalmar, você vai começar a sentir paz, você vai começar a sentir alegria, você vai começar a sentir renovo, você vai começar a ser avivado. É isso que a oração faz com a gente, ela nos dá avivamento. É isso que a oração faz. Aí o que acontece? Quando você se levanta daquela oração, você se levanta esperto, alegre. Você se levanta com fé e sabendo que o Senhor esteve presente contigo na tua oração. Então, hoje o Senhor veio dizer para nós: quero te abençoar. Quero te curar, quero te libertar, quero te dar a vitória, quero. Hoje o Senhor veio dizer para nós: quero, e eu recebo a minha vitória. E se você recebe, coloca o teu amém aí. Se você recebe a tua vitória através dessa palavra profética, coloca o teu amém. Porque o Senhor já disse para mim e para você: quero. E se ele disse quero, quem é o inferno para querer impedir? Quem é o inferno para querer atrapalhar? Se Jesus já disse quero para nós, se ele já disse sim para nós, quem é o inferno para dizer não? Não pode, porque Jesus já disse sim para mim e para você. Louvado seja Deus, né? Ele é maravilhoso.
E tão bom se você que está ouvindo essa live dissesse sim para Jesus. Jesus está voltando, gente. Quantas pessoas procuram o Senhor para ter um milagre, para ter uma bênção? Mas quantas pessoas têm dito sim para Jesus? Jesus, hoje é eu que quero dizer sim para o Senhor. Jesus, hoje é eu que quero entregar minha vida para o Senhor. Porque eu estou cansada de sofrer, porque eu estou cansada de lutar sozinha. E hoje eu quero que o Senhor venha lutar por mim. Não é verdade? Hoje eu quero, Senhor, entregar as minhas dores, o meu fardo que está pesado, e eu quero o teu fardo que é leve, que é suave. Assim como eu sei que você que está aqui, que tem tuas lutas, que tem se prostrado aos pés do Senhor, mas você sabe que o teu fardo não é pesado, porque Jesus está com você, não é verdade? Mas aquele que não tem Jesus, o fardo, pelo amor de Deus, o fardo é tão pesado, que eles até tiram a vida deles, gente. Por que muitas pessoas têm tirado sua própria vida? Porque eles não aguentam mais o peso que eles têm carregado. Mas não seria mais fácil entregar esse peso para Jesus? Senhor, está pesado, eu entrego para você. Muitas das vezes você está carregando nas costas aquilo que não é para você carregar. Muitas das vezes você está vivendo algo que não era para você viver. Muitas das vezes você está batendo tecla ali com aquela pessoa que não é para você fazer. Quem vai libertar teu marido, teus filhos é Jesus, não é você. Aí você está lá, quebrando a cabeça. Você está lá, ficando doente às vezes. Você está lá sendo maltratada pelo teu marido, pelos teus filhos, porque você está lá todo o tempo falando. Ei, deixa Jesus libertar a tua família. Deixa Jesus libertar o teu marido. Apenas entra no teu quarto, fecha a porta do teu quarto e ora. Faça isso. Entra no teu quarto, ora, chora escondido, não é verdade? E ele vai libertar a tua família. Ele vai libertar, ele vai salvar, ele vai curar, porque hoje ele veio dizer para você: quero. Ele disse para o leproso: eu quero te curar. E o leproso foi curado. E hoje ele veio dizer para mim e para você: eu quero. Então hoje a gente sai com a nossa vitória.